Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos seguir com o nosso estudo, Inimigos da Mente. E hoje nós iremos falar dos inimigos que são silenciosos e destrutivos. Quem esteve no domingo passado lembra que nós começamos a falar sobre os inimigos da mente. Falamos sobre a lealdade dividida, estar com os pensamentos divididos. Hoje nós falaremos sobre os inimigos que estão na nossa mente, que são silenciosos, porém muito destrutivos. Romanos capítulo de número 12, eu vou ler com você o versículo 2 apenas. Amém? Vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Romanos 12, versículo de número 2, assim que você encontrar, diga amém, para que eu saiba que você achou. E vamos mais uma vez, após essa ministração, orar a Deus para que o Senhor venha trabalhar, para que o Espírito Santo venha sarar a mente daquele que está com a mente enferma, adoecida. É fundamental que você esteja mentalmente saudável. E o Espírito de Deus também trabalha na sua mente. Amém? Quem achou Romanos 12, diga amém. Vou ler o versículo 2 que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, igreja? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos acreditam que o Espírito Santo tem algo para nos ensinar através dela? Diga amém. Eu vou ler mais uma vez e você que crê, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e dê para essa palavra e para Jesus, que é a palavra, uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir, povo de Deus, para que o nosso louvor alcance o trono da glória. Some a estes aplausos um brado de glória. Abra a boca, dilate os lábios e diga glória a Deus. Isso, mais forte, glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Você que está me ouvindo por este programa de rádio, você que está me assistindo pela internet, junte-se a nós na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e glorifique a Deus conosco. Vai aplaudindo, igreja, vai por tua conta agora. Pai querido, Deus amado, abra os céus para receber esse louvor, e sobre cada vida derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. A palavra foi lida, ela vai ser pregada. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos, não deixa nada atrapalhar, e envia a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e revelação, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sentem-se, por favor. Muito bem. A mente
é o alicerce da vida de uma pessoa, pessoal. Os nossos pensamentos são capazes de nos levar a cometer coisas inacreditáveis, tanto boas como também ruins. E é importante deixar claro, salientar que tudo em nós passa primeiro pelo processo mental. Por isso, é fundamental guardar a mente, cuidar da mente, cuidar dos nossos pensamentos. Tem um ditado muito famoso que diz: mente vazia, oficina de quem? Por isso é necessário que nós venhamos guardar a nossa mente, blindar a nossa mente e principalmente ter bastante cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Por isso que a Escritura, ela é clara, é categórica ao dizer que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Veja o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, acerca do que nós estamos falando. Colossenses 3, eu vou ler com você o versículo 1 e também o versículo 2. Muitas pessoas estão doentes, pessoal. Muitas pessoas estão vivendo com problemas psíquicos, mentais e espirituais. Porque os espíritos imundos também trabalham na mente das pessoas. Nós sabemos que um dos mais importantes, se assim podemos dizer, atributo de Deus é a onisciência, é saber de tudo, inclusive o que você está pensando agora. Já Satanás, ele não tem essa capacidade, ele não sabe o que a gente pensa, mas Satanás tem uma capacidade muito perigosa, que é a capacidade de entrar na mente das pessoas, de induzir o pensamento das pessoas, de setar a mente das pessoas. E muitas pessoas, por não guardar a mente, acabam praticando justamente aquilo plantado por um espírito maligno. Por isso que Paulo disse assim, Colossenses 3, o versículo que nós vamos ler é o 1, e também vamos ler o 2, tá? Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde, igreja? Onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Agora veja o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nós poderíamos abrir aqui um leque de opções para falar acerca desse versículo 2, mas eu quero falar dentro do contexto que nós estamos ministrando desde a última semana. Cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que você anda pensando, cuidado com os teus pensamentos. Reflita, eu tenho pedido isso desde a semana passada, naquilo que você pensa, como anda a sua mente em relação aos teus pensamentos. Se os teus pensamentos são pensamentos voltados muito mais às coisas que são de Deus, às coisas espirituais, que por consequência são bons pensamentos, ou se você tem permitido com que a tua mente esteja poluída, suja, e se assim for comprometida com pensamentos até mesmo ruins, pensamentos malignos, pensamentos maus, de inúmeras formas. Eu separei aqui
algumas coisas que as pessoas costumam pensar que prejudica muito a mente da pessoa, que adoece muito a mente da pessoa e, por consequência, a própria pessoa, porque o mental influencia diretamente no físico. Quando você está bem, com a sua mente no lugar, quando as coisas na sua cabeça estão todas organizadas, o teu estado de espírito é um e o teu corpo funciona de um jeito. Mas quando tu está com a mente comprometida, abalada, prejudicada por alguma forma, até o teu corpo físico sente e você fica mal, você adoece. E tem pensamentos que nos paralisam, que nos bloqueiam, que atrasam as nossas vidas. E tem pensamentos que fazem com que a vida da pessoa fique estagnada. Um deles, se você quiser anotar, anote por favor, são os traumas do passado. Traumas do passado. Quem nunca sofreu algum tipo de trauma no passado? Praticamente todas as pessoas sofrem algum tipo de trauma. Uns mais e bem mais traumatizante do que outros que sofrem menos e de igual modo bem menos traumatizantes. Mas se eu parar aqui agora e se eu chamar você para contar o que você possa ter passado que de certo modo te prejudicou, te traumatizou, eu acredito que praticamente 90% teria algo para contar e os outros 10% não contaria. Sabe por quê? Porque ainda não conseguiu resolver o trauma do passado. Porque talvez tem vergonha de compartilhar. Porque talvez tem medo de falar acerca do assunto. E chegou o momento do Espírito Santo te curar. Chegou o momento de Deus te sarar. Chegou o momento de você ser livre deste mal que está atrapalhando a sua vida. Amém, igreja? Eu queria ler também aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque Paulo falou muito bem acerca da mente do homem. No versículo 17, que é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: mas para que o que nós vamos ler aqui venha a acontecer também, é fundamental, é necessário que nós venhamos vencer os traumas do passado. E sabe quando é que você vence os traumas do passado? Não é quando você deixa de pensar, porque jamais você vai esquecer. Entenda isso. É quando você pensa, mas isso não te causa mais nenhuma dor, isso não te causa mais nenhum receio, isso não te prejudica mais. É uma lembrança ruim, sempre será, mas é algo que não afeta mais a sua vida. É assim que você vence os traumas do passado. E Paulo disse assim, 2 aos Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se os teus traumas foram antes de conhecer a Cristo, e a grande maioria, sim, passa por situações assim antes de conhecer o Senhor, porque depois que a gente conhece a Cristo e a palavra, pelo menos a grande maioria das pessoas que estão na fé, que vivem o Evangelho,
se blindam de tal forma, se preparam espiritualmente, mentalmente de tal forma, que ainda que ocorra uma coisa que possa abalar essa pessoa, ela sabe lidar com a situação. Porque ela conheceu a palavra, ela conheceu a Cristo, e ela está crescendo espiritualmente, mas ela também está crescendo como pessoa, ela está desenvolvendo ali a sua mente, a sua força mental, e talvez uma coisa que iria lhe deixar muito mal, depois que a pessoa conhece a Cristo, ela não fica tão mal assim, porque agora ela está preparada para passar por tais situações. Amém, pessoal? Porque o Evangelho nos fortalece, o Evangelho nos molda, o Evangelho nos capacita. Esse livro, ele tem um poder de fortalecer, que se todos entendessem bem isso, esse livro não ficava encostado em uma mesa, aberto no Salmo 23, decorando uma sala, como muita gente faz. Esse livro era lido, era relido, era consumido todos os dias. Quem está compreendendo? Esse livro é muito poderoso. E quem vive esse livro e medita nesse livro e pratica esse livro, ou seja, essa palavra, tem a mente forte, tem o espírito preparado. Amém, gente? E o mundo vira de ponta cabeça e a pessoa está de pé. Por quê? Porque esse livro prepara. Pegou a visão? Agora, quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não conhece a Cristo, até as menores coisas nos abalam, nos deixam mal. E tem coisa que você viveu antes de conhecer a Cristo, e talvez até depois de conhecer, mas você não se preparou, você não se fortaleceu, ou seja, você não viveu o que este livro ensina, e isso te traumatizou, e você está traumatizado até agora. E quando você pensa nisso, você fica mal. Isso te prejudica até hoje. Algo que aconteceu na sua vida no passado, num passado distante, ou nem tão distante assim, e está paralisando a sua vida, porque você não consegue superar essa situação, e por não conseguir superar essa situação, a tua vida está parada, e você está deixando de viver novas oportunidades, você está deixando de viver coisas novas, por quê? Porque aquilo que aconteceu lá atrás te paralisa. É o medo de ser feliz na vida sentimental, é o medo de arriscar um novo empreendimento, é o medo de tomar novas decisões e novas atitudes que poderão mudar a tua vida, mas você fica como? Fica com medo, você fica paralisado. Isso tudo está aqui, ó, aqui dentro. Amém, gente? Mas quem está em Cristo é o quê? E é uma nova criatura. As coisas velhas, elas vão ficar no passado, e tudo vai ser feito de novo na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Segundo pensamento, que é silencioso e que também destrói, é a indecisão, ou seja, é o medo de tomar decisão. Eu vou ler agora, no Antigo Testamento, Jeremias 29, para que você já tome posse do que Deus tem para você aqui, ó. Jeremias 29, versículo 11. Olha o que fala. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga assim comigo: Deus
tem pensamentos de paz em meu favor. Ou seja, Deus pensa o melhor para nós. Mas a indecisão, ela que fica ali, na mente da pessoa, ela não deixa a pessoa viver o que Deus tem para a vida dela. Logo cedo se aprende que a vida é pautada em decisões. E que certas decisões determinam o curso das nossas vidas. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu estou falando sobre, eu acredito que eu posso compartilhar com você. Um dia eu decidi ser pastor. Quando eu digo eu decidi, eu não estou diminuindo o chamado de Deus. Eu sei que foi Deus quem me chamou. Mas olha o detalhe. Deus me chamou. Eu tinha obrigatoriamente que decidir, ouvir e obedecer, porque Deus não força ninguém. Ele chama, cabe a nós decidirmos ouvi-lo. Amém? No dia que eu decidi ser um pastor da comunidade cristã Paz e Vida, a minha vida mudou com aquela decisão. Radicalmente. Porque os meus planos antes de ser pastor eram outros totalmente diferentes. Mas no dia que eu disse, estou decidido, vou largar tudo e vou ser um pastor da Paz e Vida, aquela decisão mudou radicalmente a minha vida. Eu fiquei indeciso a princípio? Fiquei. Eu fiquei temeroso a princípio? Sim. Eu pensei em não ser pastor por algumas vezes? Sim, não só algumas, mas inúmeras vezes. Mas teve um dia que eu pensei, eu tenho que tomar a decisão. E se é Deus que está me chamando, assim será feito, e Deus vai me honrar onde quer que eu for. E é uma das coisas que com muita audácia eu falo para Deus. O Senhor me chamou, e eu tenho certeza que o Senhor me chamou para me honrar. E eu não abro mão dessa honra. Amém, gente? Mas se eu não decido fazer a obra, por exemplo, eu não tinha conhecido minha esposa. E se eu não conheço ela, nós não teríamos nos casado. Amém, pessoal? Muito provavelmente eu nunca teria vindo a Porto Alegre. E muito menos eu teria morado aqui. Está vendo como uma decisão muda o curso da vida da pessoa? Se você tomar essa decisão que você tem que tomar, que talvez é o que está parando a sua vida, pode ter certeza, muito da sua vida vai mudar, porque decisões mudam o curso da nossa vida. Só que tem gente que fica protelando ou procrastinando essa decisão, adiando essa decisão, deixando essa decisão para depois. E a pessoa acaba se tornando uma pessoa indecisa. E isso vai parando a vida dela, destruindo a vida dela. Porque ela não decide agir, ela não faz. Quem sabe? Eu tenho que falar assim, quem sabe? Deus já tinha preparado coisas maiores para você e essas coisas ainda não se cumpriram, por quê? Porque Deus está esperando você decidir. Amém, pessoal? Deus está esperando você tomar essa decisão. Porque os pensamentos dele são de paz
e não de mal. Eu tranquei a faculdade, eu abri mão do meu salário, do meu bom trabalho que tinha, eu saí da minha casa, né? Apenas comuniquei meus pais, estou indo embora, estou indo morar na igreja. E olha que hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem uma vida bem tranquila, bem abençoada. Eu sou muito grato a Deus. Mas no começo, na obra, a gente passa por um processo. Mas é um processo que só fica mesmo quem decidiu servir a Deus na obra e no altar. Porque antes de mim, muitos entraram. E ficaram 1 ou 2 meses na igreja, na SEG, e saíram. Depois de mim, muitos outros entraram. E também muitos saíram. Porque a obra também não é uma coisa tão simples. O que eu quero dizer para você é que essa decisão que você vai tomar, talvez no começo ela te leve para certos apertos. Quem está entendendo? Certas dificuldades. Mas é ela que vai mudar o curso da tua vida. É ela que vai fazer você voar e alcançar lugares altos. É isso que vai fazer você despontar. É isso que vai fazer a tua vida decolar. E não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos glorificar bem forte, bem alto o nome dele. Amém? Vá comigo ao Salmo 139, pessoal. Salmo 139. Terceiro inimigo da mente, a crítica interior. Você é crítico de você mesmo? Até certo ponto é bom, tá? Mas chega um momento que isso pode ser muito prejudicial. Porque a crítica interior é uma constante agressão à nossa mente, baseada naquilo que você ouve dos pais, nas comparações que você faz com as pessoas que estão à sua volta, a autoculpa, a autoaceitação, complexo, falta de amor próprio. Eu vou começar perguntando assim, ó. Você se ama? Quem se ama, diga eu me amo. Você tem que olhar no espelho assim para você e dizer assim, ó, eu me amo. E tem gente que não se ama. Tem gente que é capaz de dizer que ama muito mais o outro do que a si próprio. Vamos falar de novo? Diga, eu me amo. Esquece a língua culta, vamos falar do que a gente está acostumado a falar, né? Diga, eu me amo. Tem que se amar, pessoal. Você tem que gostar de você. Porque se você é um autocrítico, repito, até certo ponto é bom você se autocriticar, porque você sabe, a crítica ela pode ser construtiva também, não apenas destrutiva, é ou não é? Quando a crítica é construtiva, é maravilhoso, é fundamental. Porque isso causa em você uma certa cobrança que vai fazer com que você queira melhorar dia após dia. Que é uma coisa que eu particularmente busco. Ter essa autocrítica para que eu possa melhorar. Porque a vida é assim, a gente melhora dia após dia, corrige o que foi feito de errado, a vida é cheia de erros e acertos, é ou não é? E essa autocrítica ela é boa. O problema é quando ela é destrutiva e você começa a trabalhar contra você mesmo e se auto-agredir. Os pais, quando passam do ponto, colaboram em muito para essa autodestruição dos filhos. Porque às vezes a cobrança, ela é exacerbada, ela passa da conta. E aí a pessoa cresce com aquilo na cabeça de que ela tem que dar orgulho para os pais. Principalmente quando o pai começa a comparar com os primos.
Teu primo já está na faculdade. Olha os exemplos. Tua prima já é formada nisso, já tem o próprio carro, já comprou o próprio apartamento. Tu já é maior de idade e ainda depende de mim. Isso destrói a mente de uma pessoa que está entrando na fase adulta. Só que não começou aí. Começou na infância. E aquilo vai crescendo com a pessoa. Eu tenho que dar orgulho aos meus pais, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que dar orgulho para a minha família, eu tenho que ser aquele que vou ser o diferencial dessa família, eu não vou ser como esse, eu não vou ser como aquele, meu pai tem razão, aí eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que nem tudo acontece no tempo e nem no modo que a gente quer, e quando as coisas não dão certo, a pessoa pensa, eu sou um M bem grande, entendeu, né? Sim ou não? Eu sou um com B bem grande, entendeu, né? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, meu pai tem razão, todo mundo tem a mesma idade que eu tenho, já tem casa própria, já tem o seu próprio carro, já é formado, já começou seu próprio negócio, dá continuidade ao negócio do pai. O que foi que eu fiz na minha vida? Meu Deus. Tem uma hora que a pessoa adoece, tem uma hora que a pessoa fica doente, porque ela não suporta os próprios ataques que ela faz para si própria. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz, e no lugar de você se autocriticar, se destruindo, você acreditar que você pode, que você consegue, que você vai chegar, que você vai fazer. Não apenas para mostrar, porque entenda o seguinte, a gente não tem que fazer para mostrar. A gente tem que fazer primeiramente para nós. Nós cristãos para a glória de Deus, amém, gente? E depois para nós, porque por consequência todo mundo vai ver. Ontem eu vi uma postagem que eu achei interessante. O rapaz colocou assim: moro nos Estados Unidos, tenho um iPhone, um bom carro, moro num bom apartamento e tenho um bom salário. Mas para quem que eu vou mostrar isso? Porque lá é a coisa mais natural do mundo. Amém? Porque uma pessoa aqui no Brasil, tendo um bom apartamento, pelo menos a grande parte, um bom salário, um iPhone, um bom carro, um bom emprego, a grande maioria gosta de ostentar, gosta de mostrar para todo mundo o que ela tem. É ou não é? Mas lá ele disse, eu vou mostrar para quem? Porque aqui é uma coisa comum, uma coisa natural, todo mundo tem isso, pelo menos a grande maioria. Afinal de contas é um país desenvolvido, é ou não é, pessoal? Não dá para comparar. Porque as pessoas têm essa necessidade de mostrar. Todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que saber o que eu fiz, onde foi que eu cheguei, quem eu sou. Não. Nós cristãos chegaremos para a glória de Deus. Amém, pessoal? Para a nossa satisfação pessoal e naturalmente todos irão ver. Eu pedi para você abrir no Salmo 139, versículo 14, que diz assim, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Diga glória a Deus. Você é capaz, você pode, você tem força, você vai chegar. E para a glória de Deus, Deus vai fazer além do que você está esperando que Ele faça. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Quarta coisa que destrói a mente de uma pessoa: as preocupações. Tem alguém preocupado aqui com alguma coisa? Não adianta esconder. Não adianta esconder. Vá comigo
para Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo de número 25, né? A partir do 25 nós podemos aprender muito aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Amém, gente? Eu não estou dizendo, e muito menos o Senhor está dizendo, que a gente não tem que se preocupar no sentido mais positivo dessa palavra, com as coisas que estão à nossa volta, porque é normal. Porque aí já seríamos irresponsáveis. É ou não é? Mas tem coisas, ou no caso, tem pessoas que se preocupam demais. E vivem doentes por conta disso, ansiosos. Precisam tomar remédio controlado para poder dormir. Tem que ter aquela receita azul em casa. Você sabe, né, a receita azul. É triste falar nesse assunto, mas é a realidade. Eu já trabalhei em farmácia. E olha, o que vende de remédio controlado, de psicotrópico, talvez quem nunca precisou tomar não tem noção de o quantas pessoas necessitam de medicamento para viver, para poder trabalhar, para poder, às vezes, passar o dia em casa, e principalmente para dormir. Porque a mente é uma área muito crítica e muito perigosa do nosso corpo. E muitas pessoas assim ficam por conta das preocupações. Preocupações que surgem e que sempre surgirão e que às vezes nem todos conseguem lidar com elas. Problemas financeiros, problemas com os filhos, problema com o casamento, problema com o trabalho, problema com a empresa. Preocupação é que não falta. Mas nós precisamos, de certo modo, buscar um nível de maturidade espiritual para que a gente continue sendo uma pessoa responsável, cuidadosa, aplicada e determinada para resolver os conflitos, para resolver os problemas, mas ao ponto de você deitar e dormir, sem que esses problemas possam tirar o teu sono, o teu sossego e a tua paz. Amém, gente? E confiando, né? Colocando verdadeiramente nas mãos de Deus. Porque tem coisas que não dependem apenas de nós. Tem coisas que sim vão depender da ajuda direta de Deus. E para isso nós temos que colocar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte e confiar e descansar. Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu estou pedindo a tua ajuda, a tua bênção. Farei o que for preciso, até onde eu posso alcançar. Mas, Senhor, eu não vou perder a minha paz. Eu vou deitar e eu vou dormir. Eu vou ter uma vida normal, digamos assim. Porque olha o que fala Jesus, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, ou seja, não plantam, não colhem e não guardam. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém? Você não vai ser irresponsável, pelo contrário. Você vai ser uma pessoa muito responsável, muito cuidadosa, e você vai aplicar o seu coração para resolver todos os seus problemas, sabendo que depois pode vir outros. É ou não é? Mas você tem que ter sossego para fazer tal coisa, você tem que ter paz, você tem que ter tranquilidade. Foi para isso que nós oramos no domingo passado. Lembra da oração? Lembra o que pedimos a Deus? Nós pedimos a Deus, antes de qualquer coisa, paz. Porque quando os pensamentos estão no lugar, quando você tem paz, você começa a ver as coisas de um jeito diferente, as respostas começam a aparecer, o caminho a seguir surge, e você que antes não estava vendo nenhuma saída, começa a ver várias saídas e várias possibilidades, porque agora você está vendo tudo direitinho, porque você tem paz. Amém, gente? Continuando, versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aí, qual é o diagnóstico para uma pessoa extremamente preocupada? Diga comigo, falta, mas fala com fé, falta de fé. Tem gente que se ofende, mas é Jesus que está falando, é falta de fé isso aí. Você está, ai meu Deus, o que é que eu faço? Você está sem fé. Aí agora, como é que eu vou pagar isso? Aí agora, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus, é o fim, acabou tudo, deu tudo errado. Não estou conseguindo dormir, pastor, tenho que estar tomando remédio para dormir. Não estou te criticando, me perdoa se você entendeu assim. Não é uma crítica, às vezes eu sei que tem casos que é necessário ir longe de mim falar contra a medicina. Se existe o que existe na medicina é porque Deus deu capacidade para o homem chegar a tal. Quem está entendendo? Se é receitado, continua tomando, mas um dia tu vai se livrar disso para a glória de Deus. Amém, gente? Um dia tu não vai precisar mais tomar esse medicamento. E nós vamos orar daqui a pouco e essa obra começa a partir de hoje. Quem crê, diga amém. Mas em muitos casos é falta de fé mesmo. É falta de fé. Jesus disse, homens de pequena preocupação em excesso é falta de fé. Tenha fé, confia em Deus. Aí na sequência vem o restante do texto que talvez é a parte mais conhecida, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou para a igreja buscar a Deus. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com Deus. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um louvor. Eu não sei se lá no teu prédio o pessoal questiona se o som alto, ou se os teus vizinhos têm problema com som alto, mas coloca o louvor bem alto e vai louvar a Deus, vai dar glória a Deus. Amém? Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, medita na Bíblia. Liga a TV e vai assistir uma pregação do pastor João Ribe Palharim. Ou pega o telefone celular e coloca lá no YouTube e vai assistir uma pregação. Vai ouvir um louvor. Ou seja, começa a buscar o reino de Deus, começa a confiar verdadeiramente em Deus, e tudo isso, estando nas mãos de Deus, vai chegar um momento que tudo vai estar no seu devido lugar, porque Deus é na sua vida.
Mostra para Deus que você tem fé, mostra para Deus que você crê, que você confia. Vai chegar uma hora, pessoal, e eu creio nisso, que você vai estar aqui, ó, pastor, eu estava passando por isso, por isso, por isso. Muitos no meu lugar teriam perdido a cabeça e desistido, mas eu busquei o reino de Deus. Eu confiei, eu acreditei, eu louvei, eu agi a minha fé, e Deus mudou a situação, e agora eu estou aqui para contar, para que todos venham ouvir o poder do Deus que eu sirvo. Assim será na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, gente? E junto às preocupações, o quinto e último, para ficar em 5, são os pensamentos negativos. Vá comigo para Filipenses 4, por favor, e deixe aberto aí. Filipenses 4, versículo 8. Pensamento negativo. Eu saio de perto de pessoas assim. Eu não gosto de pessoas assim. Sabe por quê, pessoal? Porque eu acredito muito em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. E para mim, eu vivo o que diz a palavra. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele pode tudo. Só que tem gente que tem um espírito de derrota. E essas você tem que sair de perto. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas têm um poder de contagiar, que se você não tiver cuidado, você fica igual a ela. Outro dia eu falei sobre isso aqui, não sei se você lembra. Foi feito um estudo que as 5 pessoas que estão mais próximas de ti têm o poder de te influenciar. Você lembra quando eu falei isso? Então vou refrescar a tua memória, e para quem não ouviu, ouça pela primeira vez. As 5 pessoas que estão perto de nós, que a gente convive diretamente, e não precisa ser parente, tá? Porque às vezes, por exemplo, eu e minha esposa somos só nós em nossa casa, né? Ela tem os companheiros, né? As colegas de trabalho, eu tenho um pessoal aqui da igreja, da obra e etc. Então as 5 pessoas que estão mais próximas de nós, elas têm um poder de influenciar. E para você ver como é interessante, né? Como isso influencia. Você sabe que nós cristãos temos um vocabulário nosso, né? Que nem todo mundo entende. Por exemplo, a gente fala misericórdia para tudo. Quem fala muito misericórdia? Misericórdia. Está amarrado. Está queimado. Sangue de Cristo tem poder. É ou não é? E aí a pastora fala misericórdia lá na sala de aula, lá com os alunos dela. Normal, né? Sai. Aí está lá os meninos pequenininhos. Misericórdia para todo lado. Até em casa. Os pais contam para ela que eles estão lá. De repente, misericórdia. Por quê? Porque sai. É normal, porque acaba influenciando. Aí se tu está do lado de uma pessoa positiva, de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que acredita sempre no melhor, tu vai ficar assim também. Porque a fé dela vai te contagiar, a fé dela vai te impulsionar, a fé dela vai te inspirar. Quem compreende? Agora, se acompanha de um murmurador, se acompanha de uma pessoa negativa, que tudo para ela vai dar errado, que tudo para ela não vai dar certo. Daqui a pouco tu está pensando igual, falando igual e pior, fazendo as mesmas coisas. As 5 pessoas mais próximas a nós têm o poder de nos influenciar. Amém? Nós pastores, a gente tem isso e a gente não nega, pessoal. A gente começa a trabalhar com o pastor, daqui a pouco a gente está falando um pouco parecido. Daqui a pouco a gente está falando algumas coisas que aquele pastor fala, e na obra tem muito esse negócio. O pastor ali é parecido com aquele outro. Porque é discípulo dele, aprendeu com ele, trabalhou com ele. Né? Principalmente no começo. No começo a gente faz muito parecido com aquele
que a gente está aprendendo. E por consequência com o pastor João Ribe, né? Porque eu, por exemplo, eu passei anos e anos da minha vida indo dormir ouvindo o pastor João Ribe todo dia. Todo dia eu ouvi o pastor João Ribe. E quando nós fomos estagiar na sede estadual, que eu falei para você agora há pouco, nós fomos morar na igreja, o meu diretor na época, que foi o pastor que me preparou, foi o pastor Márcio Silva. Ele é o diretor lá do Pernambuco hoje, lá de Recife. Diziam que eu parecia com ele no começo. A minha esposa hoje diz que eu tenho a minha identidade própria, né? Com o tempo você passa a ter sua identidade própria, né? Aí o pessoal falava que eu parecia com ele. Porque eu estava vendo o pastor fazer a reunião todo dia, não tinha como parecer, né? E aí ele teve uma ideia de colocar umas caixinhas de som espalhadas pela sede. E aí ele ligava no computador e passava o dia todo pregação do pastor João Ribe. Aí ele falava para nós, os candidatos a pastor, a porta, dizendo assim, ó, vocês vão ouvir o pastor João Ribe o dia inteiro, porque eu quero ver vocês pregando melhor do que o pastor João Ribe. É para ouvir o pastor João Ribe o dia todo. E era o pastor João Ribe o dia inteiro, gente, naquela igreja. 24 horas por dia, nem de madrugada ele desligava. As caixinhas de som ficavam espalhadas pelos departamentos. Lembra, amor? Das caixinhas? Inclusive lá no nosso quarto. Aí ficava ligado lá no estúdio e a gente ficava o pastor João Ribe. Que a tua palavra vá. E ficava o dia todo ouvindo. E a gente também era estimulado a assistir pregação, ouvir pregação, assistir pregação. Por quê? Porque serviria para nosso aprendizado. Por isso que todo mundo fala igual a ele, principalmente no início da mensagem, já reparou? Sim ou não? Porque é uma identidade do ministério. E não há problema nenhum nisso, porque a Bíblia diz, Paulo falou, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, se o pastor João Ribe Palharim, que é um homem de Deus, ele também busca imitar a fé de Cristo, nós podemos também buscar imitar a fé dele e ser um pouco parecido com ele. Amém, gente? E eu particularmente gosto de estar ao lado de pessoas assim, que vão me favorecer, que eu vou aprender com elas. E pode ter certeza, eu vou sugar, eu vou extrair dessa pessoa tudo que eu puder. Eu sempre fui assim, gente. Eu quero aprender. Se tu me falar uma coisa que eu nunca ouvi na vida, se eu tiver uma caneta, eu vou anotar na hora. E se eu não tiver, eu vou guardar aqui dentro e depois eu vou anotar. Eu vou sugar de ti, eu vou aprender de ti o melhor. Se eu ver que tu, e eu falo isso com toda franqueza, pessoal, eu sou assim, não tem nada de bom para me oferecer, eu como homem de Deus, eu jamais vou te deixar te abandonar, mas eu não vou permitir que tu tenha influência sobre mim. E eu vou sincero, eu gostaria que você pensasse, pelo menos refletisse no que eu estou dizendo. Quem não tem nada para nos oferecer, nós não podemos deixar essas pessoas. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam do nosso apoio, essas pessoas precisam da nossa fé. Nós é que temos que ajudá-las e influenciá-las. Quem está entendendo a diferença? Agora você não pode deixar essa pessoa te contaminar. Se ela é uma pessoa que murmura de tudo, o que ela tem para te oferecer? Daqui a pouco tu vai estar murmurando também. Se ela é uma pessoa negativa, se tudo para não, isso vai dar errado. Porque tem gente que é assim, né? Não, isso não vai dar certo. Tudo é errado, tudo vai dar errado, tudo, o governo é isso, o governo é aquilo, e a cidade não é boa, e o trabalho é ruim, esse ramo não presta, nada vai dar certo, nada vai para frente, não consigo nada, eu não chego a lugar nenhum. Sabe aquela pessoa negativa? Essa pessoa, ela é muito prejudicial para estar do lado dela. Eu pedi para você abrir Filipenses 4, versículo 8, que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando vier o pensamento negativo, repreenda na hora. Amém? Quando você pensar uma coisa negativa, repreenda na hora. E pense nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Não é utopia não, gente, é fé. O mundo iria dizer que nós iríamos ou estaríamos vivendo no mundo de utopia. Não, nós estamos vivendo pela fé. E a fé nos faz acreditar em coisas absurdas. Amém? É isso que eu estou querendo que você entenda. O negativo vai dizer que é uma coisa, um sonho, uma utopia, uma coisa, isso nunca vai acontecer. Para Deus não existe nunca. Para Deus não existe jamais. Para quem tem fé, o que vive e age a fé, vive coisas extraordinárias e absurdas. Mas o teu pensamento tem que ser um pensamento de fé, e o pensamento de fé é um pensamento positivo. Eu vou chegar. Amém? Vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o meu máximo. E Deus vai honrar. Lá no começo eu falei para minha esposa, que era minha namorada na época. Eu vou falar uma coisa para você para você entender. Como é que você age a fé e você vive o que você fala. Eu disse para ela, um dia eu vou dirigir uma sede e o pastor João Ribe vai pregar na minha igreja. Aí tu está pensando assim, pastor, mas o pastor João Ribe não prega em todas as igrejas? Não, prega em todas as igrejas. Porque ele não quer? Não, porque o tempo dele é muito corrido. Porque ele preside um ministério que hoje não é mais um ministério lá em São Paulo, é um ministério em 18 estados. E ele não pode estar quarta, sexta e domingo indo em uma igreja. No começo ele estava praticamente indo em todas as igrejas. Eu estou falando lá da década de 90, pessoal, início de 2000. Mas chegou um momento que a coisa tomou uma dimensão que receber o pastor João Ribe Palharim na sua igreja é uma honra. Amém? Receber o pastor João Ribe na sua igreja é uma honra. E eu falei para ela, um dia a gente vai assumir uma sede e o pastor João Ribe vai pregar na nossa igreja. Nós viemos para cá e 6 meses depois o pastor veio pregar aqui. Amém, gente? Parecia uma loucura. Teve gente que riu de mim. Ela sabe disso. Teve gente que ficou zombando. E esses que zombaram nem no ministério estão mais. Nem a obra fazem mais. Uns estão até desviados sem se vir a Deus. Mas viram. Eu do lado do pastor João Ribe aqui, ó. Amém? Para a glória de quem, pessoal? Para a glória de Deus. Porque o pensamento tem que ser positivo. Eu vou. Deus vai fazer. Para a glória de Deus eu vou chegar. Amém? Eu não sei o que é que você pensa acerca da sua vida. Mas se você pensar pela fé, Deus vai te honrar e Deus vai fazer acontecer. Amém? Quem recebe essa palavra?